Fala, povo de Deus, como é que vocês estão? Tudo bem? Na graça do Senhor. Gente, minha voz ainda tá um pouco ruim, que tô recuperando da gripe ainda aí. E se eu der uma tossida aí, vocês não levam a mal não, que tá difícil recuperar. Já tá um pouco frio. Gente, hoje eu vim falar um pouco pra vocês. Deus tocou no meu coração, me deu essa palavra de que Deus, o nosso Deus, ele é um Deus de detalhes, né? Lá em Mateus 6, versículo 25, a partir do versículo 25, Deus, lá a Bíblia fala que muito sobre, tipo assim, de ansiedade, né? Fala um pouco de ansiedade. E a ansiedade, gente, ela tira o foco da gente. Ela tira o nosso foco dos detalhes do dia a dia, né? E Deus, ele é detalhista em tudo. Deus, ele é um Deus de detalhe. Desde a criação do mundo, de tudo no dia a dia. O dia que ele prepara para você, ele é cheio de detalhes e passa despercebido aos nossos olhos, né? E lá também, lá em Mateus 10, capítulo 10, versículo 30, ele é tão de detalhes que ele fala lá que Deus sabe até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Vocês entenderam? Por que me fez pensar nesse tema? O que me trouxe? Nós estamos perdendo muito detalhe dos dias nossos. Deu andar a correria, a ansiedade do dia a dia, né? Essa correria nada mais é do que ansiedade de resolver as coisas, de estar em certos lugares, você entendeu? Então, eu acredito que o vídeo passado eu também falei um pouco de ansiedade e eu acredito que tem vários tipos de ansiedades, né? Ela está ligada em vários pontos das nossas vidas. E nessa correria do dia a dia, tem muita ansiedade nisso daí, que evita os detalhes dos nossos dias. Não deixa a gente prestar atenção nos detalhes, não deixa a gente prestar atenção nos detalhes que Deus está agindo no dia a dia da gente. Aí a gente não vê. Às vezes a gente fica assim, não, mas Deus não fala comigo, Deus não tá agindo na minha vida. Tá. Só que por conta do desfoco do dia a dia, a gente não consegue enxergar. Quantos aqui já falou ou já ouviu, tipo assim, a pessoa chega pra você e fala assim, Danilo, você lembra? Geralmente isso é em memórias curtas, memórias longas lá da infância, lá do tempo atrás, a gente lembra. Porque a vida ela era menos ansiosa, a vida era mais tranquila, a gente contemplava mais o dia da gente, né? Nosso dia ele era repleto de detalhes. Hoje também é. Só que antes não tinha esse furacão que é hoje. Você não passava por cima das coisas no decorrer do seu dia. Você parava, você olhava, você analisava, você conseguia ver um olhar de uma pessoa, você parava para escutar uma pessoa, né? E quem aqui já não ouviu Dani, você lembra de alguma coisa que aconteceu semana passada? A pessoa fala assim, eu não lembro nem o que eu almocei ontem, o que eu jantei ontem, né? Alguém que já ouviu ou já falou, se eu tenho certeza. Então, gente, antes a pessoa aí conversava com você, você parava para escutar, a pessoa parava para te ouvir. Hoje você tá falando com uma pessoa, a pessoa tá no celular, a pessoa tá pensando noutra coisa, você entendeu? Então, é complicado. Vou te dar um exemplo. Hoje, vamos supor, você vai fazer uma viagem. Vamos supor, você vai fazer uma viagem no final do mês. Aí você prepara a mala, tudo, beleza. Você entra no caminho, você entra no carro e vai. Você tá focado lá no final da viagem. Você vai sair daqui, você vai pra casa da sua mãe, você vai pra casa de um filho, você vai pra casa de um parente, você vai pro aniversário. Você não... Você tá focado lá. Você não tá focado
no, no caminho, no percurso. E nesse percurso, gente, é onde a gente deixa os detalhes, entendeu? É onde Deus fala com a gente e mostra o que Ele tá fazendo no seu dia, no seu caminho, e a gente não vê, porque a gente pensa só lá na frente. Quem aqui fala assim, nossa, o tempo tá passando mais rápido. Nossa, já é segunda-feira. Meu Deus, essa semana passou por cima da cabeça. É as mesmas horas da semana de antigamente, só que não, sem detalhe. Você entendeu? Vocês não, a gente, eu tô falando a gente, eu também eu me peguei, tipo assim, refletindo sobre isso, sabe? Eu também me peguei refletindo sobre isso. E nós estamos deixando os detalhes escapar, os aprendizados escapar, sabe? O processo, ele é para você aprender. E se a gente não aprende no processo, a gente não chega no propósito. Às vezes, demora por conta disso, né? Aí, às vezes, a gente não absorve o que tem que absorver no processo, aí a gente não consegue alcançar o propósito, porque a mente nossa tá dispersa, a gente não tá prestando atenção nos detalhes. E os anos vão se passando, né? O tempo vai passando e a gente tá indo com a bagagem vazia. A gente tá chegando nos lugares sem bagagem, sem aprendizado, né? E é igual eu falo, da infância da gente, a gente lembra de muita coisa. De pouco tempo atrás a gente não lembra. Por quê? O mundo era outro, a cabeça do ser humano era outro. As preocupações do ser humano era outra. Era as mesmas preocupações, que é o quê? Que é a gente progredir na vida, a gente prosperar. Só que a gente focava, né? A gente focava. A gente tinha paciência para sentar e escutar os nossos avós. Escutar. Gente, eu gosto tanto de conversar com uma pessoa mais experiente. Se deixar a gente toma café e fica ali horas e horas conversando. Conversando não, eu fico escutando. Quando uma pessoa mais experiente, uma pessoa mais velha de idade vem conversar comigo, eu paro para escutar. Paro para escutar. Porque essas pessoas geralmente têm muita bagagem. Muita bagagem. Então, gente, e é isso aí, a gente tem que prestar atenção nos detalhes. Deus, ele age nos detalhes, né? Deus criou esse tanto de animal, muita coisa que tem no mundo. Você já parou para pensar que tudo que tem no mundo, todo animal, todo inseto, tudo que tem no mundo, ele tem um porquê? Imagina, olha quanto detalhe. E a gente nem sabe. A gente não parou para observar, né? Cada pessoa tem uma história de vida diferente. Isso aí, se você conversar, a pessoa vem conversar com você sobre uma coisa que ela passou e você absorver aquilo, e se você for passar por um período semelhante que aquela pessoa passou e você já tiver aquilo ali guardado, você vai tirar de letra. Você fala assim, não, aquela pessoa me falou que passou por isso, ela fez isso e isso para resolver. Você entendeu? Então isso aí é conhecimento. Conhecimento a gente adquire prestando atenção. Se você está na escola, você está fazendo a faculdade, se você não prestar atenção na aula, você passa? Não passa. É a mesma coisa na vida, né? E o nosso Deus, gente, ele é rico em detalhes. Ele livra a gente todo dia de cilada do inimigo, de armadilha do inimigo. Deus te dá livramento, nos dá livramento todo dia. Às vezes a gente nem vê. E fala, e na nossa concepção fala assim, nossa, Deus não tá falando comigo, Deus não, né? Não tá prestando atenção em mim. Tá, lógico que tá. A gente que não vê os detalhes, né? E quando você tá cheio de Deus, quando você tá cheio de Deus e tá prestando atenção e tá ali sensível com Ele, você tá num relacionamento íntimo com Ele, aí você presta atenção, você vê. Teve vou contar um testemunho rápido aqui, resumido. Eu trabalhei por um bom tempo com um amigo.
amizade com ele no trabalho, noutra empresa. Trabalhou acho que 3 empresas juntos. E por última vez que ela trabalhou foi na minha empresa. Nós estávamos fazendo um serviço numa pousada e eu sempre punha o mesmo tanto de gasolina. Eu punha R$50 de gasolina pra gente ir e voltar na caminhonete. Porque eu falei assim, eu fazia a média mais ou menos e nesse dia nós ia passar por estrada de terra e aí voltar pra estrada de terra. Eu falei assim, eu vou pôr mais, vou pôr R$20 a mais, pus 70 pra garantir. E lá nós trabalhando o dia inteiro falando de Deus, falando sobre a Bíblia, escutando louvor. Então nós tava tipo assim, nós tava ali, né? Tava buscando relacionamento com Deus. Eu ainda falei pra ele, falei assim, vamos ouvir louvor. A gente falava, porque quando você tá ouvindo louvor, tá cheio de anjos de Deus aqui, tudo corre bem, a gente fica tranquilo, a gente trabalha sereno. O dia é outro, o dia é muito mais leve. Aí a gente vindo embora, no meio do percurso, no meio do mato, no nada, acabou o álcool da caminhonete. Não é possível. As caminhonetas estão bebendo demais ou ela tá jogando álcool fora. Gente, nós olhamos no celular, não tava dando torno. Nós andamos um pouco pra frente a pé, pra trás, subiu em barranco e nada de... Subiu na caminhonete, nada de sinal. Vocês acham que em algum momento a gente desesperou? Isso aí era de tarde, isso aí já era umas 5 horas mais ou menos. Você acha que a gente desesperou? A gente não desesperou. A gente riu da situação, a gente tava calmo pra resolver. Aí o que a gente fizemos? No tanque tinha um pouquinho. Aí eu falei assim, não, né? Tem aqui. Eu falei assim, não. Eu falei, tem álcool aqui. Ele falou, mas tem muito pouco. Eu falei assim, mas não, vai dar pra nós chegar. Aí nós tirou a mangueira, olha pra você ver, nós tirou a mangueira lá, as mangueiras tudo lá da frente do carburador, lá na frente do carro, emendou uma na outra e começou a puxar no galão. Aí deu quase meio litro de álcool. Nós tínhamos mais ou menos uns quase 10 quilômetros pra andar ainda. Não ia dar, gente. Aí quando ele parou um carro e nós, tipo assim, tranquilo, cabeça fria, vai dar. E parou o carro, rapaz, o que tá acontecendo? Acabou o álcool. Não, eu tenho um pouco de álcool. Assim, eu tenho um pouco de álcool aqui, eu vou dar pra vocês acabarem de chegar. Tá na próxima cidade. Ah, beleza, hein? Aí nós animou. Quando viu o rapaz veio, gente, não deu um copo americano. Isso aqui de álcool dentro do copo. Aí ele saiu, a gente agradeceu ele. E ele satisfeito por ter ajudado a gente. E na cabeça da gente falou assim, gente, assim não vai dar. Vai um tantinho de álcool, né? Mas ao mesmo tempo pensando, não, já é um complemento, né? E nós rindo, e fazendo piada de tudo, e rindo, e sem preocupar com a situação. Eu sabia que a gente ia sair dali. Porque nós tínhamos passado um dia bom, nós sabíamos que Deus estava com a gente, Deus estava olhando pra gente. Então, a gente pegou, colocou no galão, pus lá na frente porque não estava conseguindo puxar do tanque, era muito pouco, né? Ixi, eu dava cada tapa no braço dele, do amigo meu, porque ele tava dirigindo e eu tava do lado. Aí na subida a gente funcionava a caminhonete, na descida a gente desligava. Na reta ele dava aqueles embalão e eu desliga. Batia no braço dele, desliga. Aí ele caía na risada e eu caía na risada. E a gente foi indo. Chegava na descida, deixava ela embalar até no máximo. Só que tava lá no topzinho, ligava ela de novo, acabava de chegar. Aí a gente chegou. Gente, na entrada da cidade, na entrada, a caminhonete parou assim, ó, tem o asfalto pra entrar na cidade e a estrada de terra. Ela parou mais ou menos uns 10 metros pra chegar. A hora que nós paramos, eu abri a porta do carro, o pedreiro que tava lá trabalhando na obra tava indo embora pra cidade. O que aconteceu? Ele explicou pra ele, não, entra aí, não, vai lá, vamos lá, eu levo você lá pegar gasolina. Aí eu fui, entrei no carro, ele me levou no posto, me levou de volta, a gente pôs o álcool, funcionou a caminhonete e veio embora. Entendeu? Aí nós andamos uns 10 quilômetros com meio litro de álcool. Vocês já viram isso acontecer? Em nenhum momento nós blasfemou. Gente, e hoje, quando a gente vai conversar, eu e esse amigo, a gente lembra de cada detalhe que aconteceu nesse dia. A gente lembra de cada detalhe. Por quê?
Porque nós estávamos em Deus ali. Entendeu? Nós estávamos esperando de Deus. A gente estava confiando em Deus. A gente estava falando de Deus. Então, vamos começar a prestar atenção nos detalhes do dia a dia nosso hoje. Não vamos deixar a vida passar, não. Não vamos chegar no próximo nível, não vamos chegar no próximo ponto com a bagagem vazia. Você entendeu? Quer aprender detalhes, gente? É a Bíblia. Lê a Bíblia, estuda a Bíblia. Lê não, estuda a Bíblia. A história de Jesus, a Bíblia em si, ela é rica demais em detalhes. E Deus, ele é o Deus de detalhes. E ele fala com você nos detalhes. Muita gente vê na televisão ou tem o próprio sentimento, a própria ideia que Deus, para falar com a gente, ele tem que abrir um fecho de luz no céu e aquela coisa. E não é assim, gente. Deus, ele é um Deus de detalhe. Deus já colocou cada coisa nesse mundo aqui para nos ajudar, para o mundo acontecer, para o mundo ser tipo assim, uma coisa ajuda a outra, você entendeu? Uma coisa completa a outra que está nesse mundo. Então, presta atenção tudo que está em sua volta. Deus, ele coloca as coisas desse mundo na sua frente para te ajudar, entendeu? Para te suprir. Então, gente, é isso. Deus, o nosso Deus, ele é um Deus de detalhes. Então, não deixa os detalhes passar despercebido. Vamos com calma, principalmente essa geração nossa de hoje, né? Que que as coisas para ontem. O mundo hoje tá pedindo as coisas para ontem, tá muito acelerado. Então vamos desacelerar. Se você não desacelerar, você não acha solução para os problemas, você não acha como você vai passar a situação que você precisa passar. E Deus, ele vai falar com você nos detalhes para te ajudar nessa situação. E se você não prestar na situação, prestar atenção nos detalhes da situação, você acha que Deus não tá falando com você, e ele tá, e você não tá vendo. Tá bom, gente? Então, fiquem todos com Deus. Vamos dar uma desacelerada, vamos prestar atenção nos detalhes, vamos viver a vida, né? Vamos deixar nada passar despercebido. Quem tem filho aí, depois a hora que vê, o filho já cresceu e já virou avô e você não lembra de nada. Vai lembrar só lá da infância, que o tempo era bom, né? Que lá as coisas aconteciam e a gente via. A gente tinha o feeling, a gente tinha como eu posso dizer? A gente tinha sensibilidade para ouvir e ver as coisas de Deus. E para finalizar agora, quero fazer uma oração com vocês. Que eu acho importante. A gente está orando também pelos assuntos, pelos temas que eu trago aqui. Então, curve sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer pela vida de cada um que está vendo esse vídeo, pela família de cada um que está vendo esse vídeo, Pai. Que o Senhor leva para cada casa a sensibilidade que falta para a gente ver o Senhor nos detalhes dos nossos dias, Senhor. Que o Senhor traga para nós também bênçãos, que o Senhor cubra cada casa, cada família, aonde esse vídeo está alcançando, Pai. Que a gente consiga dar uma desacelerada da vida, a gente consiga ver o Senhor nos detalhes do nosso dia, Senhor. Que o Senhor livra nós desse lado do inimigo, que o Senhor tire as vendas dos nossos olhos para que a gente possa enxergar o Senhor em cada dia de nossas vidas, enxergar o Senhor em cada passo que a gente der, Pai. Sabendo que o Senhor está preparando para nós, Senhor. Sabendo que o Senhor está preparando cada caminho, que o Senhor está guiando a gente por cada lugar a gente for passar, Pai. E que não deixa o detalhe que o Senhor preparou para o nosso dia, para a nossa vida, fugir da nossa mente, Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pela saúde, pela restauração, pela salvação que o Senhor está dando para as famílias. E também, Senhor, nós queremos te agradecer imensamente pela vida de cada pessoa que ainda não está sendo alcançada e vai ser alcançada. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, pessoal? Fiquem todos com Deus e tenham uma ótima semana.